o olhar profético, a lâmina e o decreto, soberania de Deus na história e na redenção. E o homem de Deus olhou para ele e ficou olhando com os olhos fitos até que Azael se sentiu embaraçado. Então chorou o homem de Deus. 2 Reis, capítulo 8, verso 11. O olhar de Eliseu sobre Azael não é apenas um ato de reconhecimento pessoal. É um vislumbre da eternidade, penetrando o tempo. Eliseu, profeta do Deus Altíssimo, não contempla meramente um homem, contempla o decreto. Seus olhos estão fixos não em Azael como indivíduo apenas, mas em Azael como instrumento, divinamente ordenado. Quando Eliseu chora, ele não lamenta uma surpresa, ele lamenta aquilo que Deus, em sua justiça e sabedoria eterna, já determinou. Porque sei o mal que hás de fazer. Não há possibilidade, não há acaso, não há contingência. O mal que Azael há de cometer está decretado. Ele será rei porque Deus assim ordenou em seu eterno conselho. Efésios, capítulo 1, verso 11. As cidades queimadas, os jovens mortos, os ventres rasgados, tudo já está incluso no plano perfeito de Deus. A teologia supralapsariana vê essa cena com nitidez. Deus não apenas prevê os atos maus, nem os permite passivamente, ele os decreta ativamente para os fins de sua glória. Azael age de acordo com sua natureza corrupta, mas essa natureza, suas decisões, seus atos estão todos sob decreto absoluto do soberano que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade. Efésios, capítulo 1, verso 11. Ele é o oleiro, e Azael é vaso de ira preparado para a destruição. Romanos, capítulo 9, verso 22. Essa compreensão não nos afasta da dor humana, mas nos dá base sólida para interpretá-la. Assim como Eliseu chorou diante do decreto, também há momentos na história em que lágrimas são derramadas diante da providência dolorosa, porém soberana de Deus. Em 1958, Martin Luther King Jr. foi esfaqueado no peito por uma mulher chamada Isola Cury. A lâmina passou a milímetros da sua aorta. Um simples espirro poderia tê-lo matado. Muitos viram nisso sorte. Mas o servo de Deus vê decreto. Cada milímetro daquela lâmina foi traçado pelo dedo eterno de Deus. A sobrevivência de King não foi coincidência, foi cumprimento do decreto. Ele ainda precisava marchar, pregar, escrever, ser preso e sofrer, tudo no tempo certo. Ele só seria recolhido quando o último segundo, determinado por Deus para sua vida, se completasse. Jó, capítulo 14, verso 5. Assim como Azael foi levantado para ferir Israel, Isola foi levantada para que não fosse ainda o fim. Quando chegou o tempo determinado, outro assassino, também decretado, ceifou a vida de King, conforme o plano eterno de Deus. Tudo isso sem que Deus fosse autor do pecado, mas governando perfeitamente cada ato, para fins santos e justos. O mesmo Deus que decretou a ascensão de Azael, decretou a lâmina de Cury e também decretou a cruz de Cristo. Tudo converge no decreto eterno. João Calvino, grande expositor da soberania divina, via na traição de Judas o exemplo mais claro da ação de Deus sobre o mal sem ser ele mesmo maligno. Judas não foi um acidente nem uma permissão passiva. Foi um instrumento decretado. O filho do homem vai, como está escrito a seu respeito, mas ai daquele homem por quem o filho do homem é traído. Mateus, capítulo 26, verso 24. Cristo foi entregue pelo determinado desígnio e presciência de Deus. Atos, capítulo 2, verso 23. Judas não fez nada fora do plano divino. O decreto de Deus envolvia a traição, a prisão, a morte e a ressurreição de seu filho. Para Calvino, se negamos que Judas agiu conforme o decreto eterno de Deus, negamos também que a cruz foi o plano da redenção. Calvino escreve: Deus não apenas permite,
mas comanda, dirige e ordena as ações dos ímpios, de modo que são eles os instrumentos de sua vontade justa, embora seus intentos sejam maus. Assim como Eliseu não impediu Azael, Cristo não resistiu a Judas. Como King não resistiu a lâmina, mas entregou sua dor nas mãos de Deus, o servo fiel também se submete. Choramos? Sim. Mas não murmuramos. Sofremos? Sim, mas confiamos. Pois mesmo quando o decreto é terrível aos nossos olhos, ele é perfeito e bom aos olhos do Senhor. Podemos ter a plena convicção que, quer seja Azael em Damasco, Cure em Nova York, Judas em Jerusalém, nada escapa, tudo se cumpre, e tudo glorifica o soberano Rei dos séculos. Ele escreve a história com a tinta de seu próprio decreto, e nenhum traço é em vão. Porque dele, por meio dele, para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. Romanos, capítulo 11, verso 36. O olhar profético, a lâmina e o decreto,